firme, anunciando o verdadeiro evangelho, anunciando a mensagem da salvação, anunciando que é chegado o reino dos céus, que é tempo de todo homem se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, porque Jesus está à porta. E sabemos que cada um de nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Aleluia! Vamos ter que dar conta no dia do juízo por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos falado, por tudo que nós temos praticado. O homem vai ter que dar conta diante de Deus naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós vai ter que dar conta da obra que tem feito, do que o que vai apresentar ao Senhor no dia do juízo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, do verso 12, que cada um de nós vai ter que dar conta diante de Deus, a si mesmo. Cada um de nós. Então vamos praticar a justiça do Senhor. Vamos perseverar. Deixa o barco balançar. Deixa a onda bater. Deixa o vento assoprar. Mas tenha fé que Jesus Cristo de Nazaré está contigo no barco. Está contigo. E o Senhor tem todo o controle. O Senhor tem todo o domínio sobre o vento e sobre o mar. Ele faz o mar se aquietar. Ele faz o vento se calar. E a tempestade não irá mais vir de encontro a você para te derrubar. Porque você permaneceu firme na fé. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nos últimos dias. Então não podemos retroceder. Não podemos ser como a mulher de Ló. Olhou para trás e ela estava no caminho da salvação. Meu Deus. A mulher de Ló, junto com Ló, sua família, igreja do Senhor, isso é muito sério. Isso é muito sério. Estava no caminho da salvação. Estava no caminho que os anjos ali mostrou e permitiu que eles fossem. Os anjos do Senhor. Permitiu-lhes ir pelaquele caminho, aonde o caminho iria levar eles para um lugar seguro. Aonde eles não iriam ser atingidos pelo fogo que iria consumir Sodoma e Gomorra. Aonde eles não iriam ser consumidos pela ira de Deus. A ira de Deus não iria alcançar a vida da mulher de Ló. Não iria alcançar essa família. Mas no momento que ela e Ló e suas filhas estavam andando nesse caminho de salvação, ela não guardou as palavras que os anjos deram para eles. Não olhem para trás. Ela não guardou. No meio do caminho, no caminho, meus irmãos, em direção ao caminho, caminhando no caminho, ela não guardou até o final. Ela não guardou a palavra, ela não escondeu a palavra, a ordem no coração para alcançar a vida eterna. Igreja, não vamos seguir as obras da mulher de Ló. Não vamos seguir as atitudes, o comportamento da mulher de Ló. Não, igreja. Vamos permanecer firme no caminho do Senhor. Vamos permanecer firme até o final. Por isso Jesus ele falou que aquele que for até o final ele receberia a salvação, a vida eterna, a coroa da vida. Então é até o final, meus irmãos, misericórdia. O que eu mais tenho escutado, meus irmãos, os senhores de idade, os velhinhos. Isso é preocupante. Os velhinhos, os senhores de idade, contando testemunho, igreja. Contando testemunho. Nós vamos lá, evangeliza. Deus manifesta o poder, manifesta a glória pela misericórdia, porque não somos nada, somos pecadores miseráveis. Não somos nada, meus irmãos, somos pó e cinza. E Deus usa a nossa pobre vida miserável. E Deus cura, Deus opera o milagre. E eles começam a contar o testemunho, dizendo que quando subia o monte, vinha
eles começavam a ver a mata acesa, pegando fogo. Subindo ao monte, eles começavam a ter visões tremendas. Eles andando na rua. Teve um senhor que disse que ele estava andando na rua, no meio de uma esquina, ele viu uma macumba. Ele viu ali, né, uma oferenda que foi oferecida a demônios, a macumba. E ali ele começou a orar, ele começou a repreender, ele disse que pegou fogo. Olha isso. Ao homem natural é loucura. Ao homem natural, à mulher natural. Esse testemunho que esse senhor contou é loucura. É loucura. Imagina você estar orando para Deus repreender aquela macumba. E de repente ali você orando, pedindo ao Senhor para queimar, destruir aquela macumba, pegar fogo. Hein, igreja? Só quem é espiritual vai crer. E ali esse senhor contando o testemunho dele, que Deus fez grandes coisas, curou muitas pessoas através da vida dele. Mas hoje ele se encontra no pecado. Hoje ele se encontra caído. Hoje ele se encontra no caminho da perdição. E sabe o que ele falou? Meus irmãos, isso é muito triste. Nós temos que vigiar até o final, igreja. Nós temos que ser fiel. Até o final, meus irmãos. Não é, meus irmãos, começar no espírito e terminar na carne, não. É começar no espírito, aleluia. É terminar no espírito. É começar na obediência, aleluia. É terminar na obediência. É começar com a sinceridade no coração, humildade. E terminar com a sinceridade, humildade no coração. E esse senhor disse para mim, para o meu esposo, pastor Igor. Ele disse, eu já fiz muita obra para Deus. Se eu não me engano, eu acho que ele está com uns 80, 79 anos. Por aí. E ele dizendo, eu já fiz muita obra. Eu já trabalhei muito para Jesus. Já tá bom. Já tá bom. Já ganhei muita alma para Jesus. Agora já estou cansado. E está numa vida errônea. Está numa vida de pecado. E nós ali falamos do Evangelho, falamos, pregamos e dizemos não, tem que ser santo, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que continuar na obra até o final, porque a obra não acabou. A obra não acabou, a obra só vai acabar quando o Senhor, o dono da obra, voltar. Ou então quando o Senhor morrer, aí a obra acabou. A obra de Deus na sua vida. É isso que temos que, meus irmãos, entender o mundo espiritual. Deixa o seu like, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. É isso que temos que compreender. O mundo espiritual. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que temos que levar, aleluia, a fé até o final da nossa vida nesta terra. Paulo disse, combati o bom combate. Guardei a fé, desde então a coroa já me está guardada, a qual o Senhor justo, o juiz me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas todos o quanto esperam a sua vida e o amam. Aleluia. É até o final. Temos que estar firmes, constantes, fervorosos na obra do Senhor, porque o nosso adversário não está brincando de ser o nosso adversário. Satanás não está brincando de ser o nosso inimigo. Ele não está brincando. Ele não está brincando. Todos os dias arma laços. Todos os dias arma sepultura, abre sepultura. Todos os dias ele se reúne. Estratégias, maneiras de me derrubar, de te derrubar. Todos os dias ele tenta te desanimar. Todos os dias ele tenta me desanimar. É todos nós, é sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Assim, igreja, como Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, para levar ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia.
Satanás também não faz acepção de pessoas para levar ao inferno, para levar à perdição. Quantos ele puder levar, ele irá levar. E eu quero dizer para você que Jesus, ele disse que o Pai não quer que nenhum se perca. O Pai não quer perder a tua alma para as trevas, igreja. Mas é necessário estarmos firmes na presença do Senhor. Igreja, é necessário fazermos a nossa parte, igreja. Decomanai. Aleluia, que presença gloriosa. Meu Deus, fala com a tua igreja, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. Desperta esse povo. Tira como encheu, tira a cegueira dos olhos. Meu Deus, renova esse povo, meu Pai. Traga o avivamento no coração da tua igreja. Meu Deus, aleluia. Ó Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, nós imploramos a Ti. Toca, meu Pai, nos corações endurecidos pelo engano, pelo pecado. Vai convertendo essas almas, meu Deus. Converte essas almas, meu Pai. Igreja do Senhor, falta pouco. Falta pouco, meus irmãos. Muitos estão embaraçados com as coisas desta vida. Muitos estão, meus irmãos, andando no mundo como se amanhã vai ser melhor do que foi hoje. Temos que despertar, meus irmãos, temos que despertar. Estamos numa grande guerra. Não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. Estamos falando da nossa alma, da nossa eternidade, do nosso futuro. O futuro, meus irmãos. O verdadeiro futuro. Aonde iremos passar a eternidade, aonde não tem fim, aonde será a morada eterna. A morada eterna, igreja. Aonde será o futuro da nossa alma. Nós tomamos a decisão agora. Cabe você decidir. Cabe você tomar posição. Vamos continuar firme. Não volta para trás, não. Meu irmão, você que voltou para trás, há tempo de voltar para frente. Há tempo de voltar para o caminho. Há tempo de voltar para o caminho. A mulher de Ló olhou para trás, não teve mais oportunidade. Mas Deus, aleluia, nos deu a graça. Hoje você tem a oportunidade de voltar para o caminho. A mulher de Ló não teve oportunidade. Aleluia, decomanai. A mulher de Ló não teve oportunidade. Rabadai, decomandai. Meu corpo arrepia, meus irmãos. Mas Deus está dizendo para você hoje. Você tem a oportunidade de ser o filho pródigo. Você tem a oportunidade de voltar para minha casa. Você tem a oportunidade de voltar para minha presença. Eu tenho derramado misericórdia. Aleluia. Arabadai, decomanai, xedecou. Estou eu tocando na tua casa. Abra o teu coração. Abra a tua vida. Para que eu venha fazer morada, Rabadai, decomanai. Meu Deus, que presença gloriosa, igreja. Que presença gloriosa. Meus irmãos, dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Dá ouvidos, meus irmãos, à voz do Espírito Santo. Não endureça, meus irmãos, o vosso coração. Seja forte no meio das lutas. Seja fervoroso no meio das lutas. Seja o mesmo Espírito fervoroso, humilde. Aleluia, porque muitos mudaram, muitos abandonaram, naufragaram na fé, muitos olharam para trás e não querem mais voltar para o caminho do Senhor e estão pervertendo a muitos a perdição também. Igreja, quando o Senhor nos corrige é porque nos ama. O Senhor corrige a quem tem por filho, diz a palavra. Mas a quem não é filho, mas bastardo, esse quem está sem correção é bastardo, não é filho. Igreja, vamos ficar ligados, meus irmãos. Como eu sempre estou pregando, como eu sempre estou anunciando o que o Senhor manda. Aleluia. São poucos que têm intimidade com Deus. São poucos que conhecem a presença e têm a presença do Espírito Santo.
Não seja guiado pela multidão, não, meu irmão. Não seja guiado, meu irmão, pela multidão. Não seja guiado pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Anda conforme a palavra. Se alimenta da palavra. Come da palavra, meu irmão. Bebe desta água. Não segue a multidão de portas largas, não. Que está dizendo que tudo pode, que não tem nada a ver, que isso aqui não faz mal, que Deus não está interessado nisso, isso aqui é tão pequeno. Meu irmão, vigia tu na terra de Comanai. Vigia na terra. Vigia na terra. Igreja, orai e vigiai. Orai e vigiai. É isso que o Senhor quer, soldados, que vai até o final, que tem a marca da luta, a marca da guerra, mas não se rende ao seu inimigo, mas não se rende no meio das provas, mas não se rende quando o vento assopra muito forte, balança a estrutura da casa, balança a estrutura da árvore, mas não se rende. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Não é fácil. Meu irmão, não é fácil o céu, não. Você acha que vai ser fácil andar na rua de ouro? Você acha que vai ser fácil, meu irmão? Hein, minha irmã, hein, igreja? Você acha que vai ser fácil ter o nome no livro da vida? E estar na terra com o nome escrito no livro da vida? E morrer fiel com o nome escrito no livro da vida? Não vai ser fácil. Mas maior que está conosco do que o que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse, eu sei o que é ser honrado. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é passar necessidade, passar fome. E eu sei o que é ter abundância. Em todas as coisas eu tenho experiência. Paulo pregou isso para a igreja. Paulo falou, em todas as coisas eu tenho experiência. Meu irmão, como você quer ter experiência com Deus? Se não queremos passar as coisas difíceis, se não queremos passar os momentos difíceis, se não queremos viver momentos ruins, não tem como viver somente momentos bons. Porque quando uma pessoa está em momentos bons, como que o nome de Deus vai ser glorificado? Como? Uma pessoa que só vive coisas boas, que é impossível isso, né? Viver somente coisas boas nesta terra. Mas uma pessoa que diz que não precisa de mais nada e tudo tem abundância, como está escrito na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 12, do verso 19. Tirei minha alma, come e bebe, alegra-se, porque tem depósito para muitos anos. Como este homem que Jesus vai dizer esta mensagem para a multidão. Este homem iludido, enganado pelo pecado. Achava que não precisava de mais nada. Achava que tudo ele tinha e o que ele tinha era terreno. Mas Jesus disse, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tu tem preparado, para quem será? Uma pessoa que tem de tudo nesta terra, ela não glorifica o nome de Deus. Uma pessoa que tem de tudo nesta terra, ela não dá honra, não exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque entra o orgulho, entra a soberba, a vanglória, e diz, com minha força, com minha sabedoria, com meu próprio braço, eu conquistei todos esses bens. Tira a glória de Deus e exalta a si mesmo. Por isso Jesus falou que quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, igreja, nós temos que passar por todas as coisas que o Senhor permite nós passar. Pedro falou, é melhor você estar passando lutas com Cristo e seu nome ser glorificado, aleluia, o nome do Senhor, do que padecer, meus irmãos, sem Jesus e depois sofrer. É melhor permanecer, meus irmãos, firmes com Jesus.
É melhor permanecer firme, meus irmãos, e pregando o evangelho genuíno, sem distorcer, sem acrescentar, sem diminuir. Ser fiel. Ser fiel até o fim. Não vamos retroceder. Não vamos deixar que as lutas venham nos abater. Porque ter a marca de Cristo não é fácil. Paulo carregou as marcas de Cristo. As pedradas, os açoites, os tapas no rosto e todas as outras coisas que ele sofreu. Paulo carregou as marcas do Evangelho. Paulo carregou a marca do Evangelho. E ele disse, sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado, Timóteo. Então, igreja, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Aleluia. Não tem outra verdade, meus irmãos. Do mundo. Não existe a verdade do mundo. Mas somente a verdade de Cristo. A verdade que o mundo traz é mentira. É enganação. Porque o mundo diz que o importante é só amar. Deus ama aqueles que têm amor. Aí tá lá o gay que diz que ama, a lésbica que diz que ama, tá o assassino que diz que ama, tá o estuprador que diz que ama, tá ali o injusto que diz que ama, tá todos os tipos de pessoas que diz que tem amor e diz que tá tudo bem, mas não larga o pecado, Então a verdade do mundo é mentira, o amor do mundo é mentiroso. Mas Deus quer que fiquemos com a sua verdade. Deus quer que fiquemos, aleluia, com o seu verdadeiro amor. Porque os apóstolos disseram, não podemos amar de língua e de palavra, mas devemos amar em verdade e por obra. E não podemos ter um amor fingido, mas um amor verdadeiro. O amor verdadeiro deixa o pecado. O amor verdadeiro faz o homem nascer de novo. O amor verdadeiro faz o homem ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Aleluia. Uma nova criatura. Igreja, acho que foi ontem, Deus me deu uma visão. E essa visão foi muito forte, foi tremenda. Deus me deu uma visão. Aleluia. Por isso eu estou também abrindo esta live, trazendo esta mensagem de despertamento. Deus me deu uma visão que estava eu conversando com meu esposo, pastor Igor. E eu conversando com ele, de repente é como se abrisse aquela tela, abrisse aquela imagem, e eu começava a ver um ministério. Esse pastor é muito conhecido, é da sã doutrina. E eu via esse ministério desse pastor. E quando eu vi o ministério desse pastor, a minha visão chegou até ao altar. E do altar para baixo, onde tem as oportunidades, estava um grupo de pessoas louvando, de mulheres. Já é a segunda vez que Deus me dá uma visão assim, em direção ao altar, em direção às pessoas, às mulheres louvando, a segunda vez. Mas dessa vez Deus me revelou plenamente, também a liderança, o cabeça, o pastor. Eu não vou revelar o nome. Amém? Mas vou trazer a visão como um despertamento para a sua vida. E ali eu via, igreja, eu via, esse pastor, e eu via aquelas mulheres louvando. E quando eu via aquelas mulheres louvando, a minha visão, presta atenção, a minha visão foi até os pés daquelas varoas. E indo até os pés daquelas varoas, eu via as unhas pintadas.
pintada de branco, aquela metadezinha, né? Pintada de branca. Outras mulheres estava toda pintada de branca, as unhas. Outras estava com base. E ali, eu olhei aquilo ali e eu falava, como é que pode? Pintaram a unha? Como é que pode deixar o louvar com a unha pintada? Porque eu ficava surpresa, porque este pastor, ele é muito usado por Deus, ele é da sã doutrina, muito usado por Deus. E ali eu ficava pasmada. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu não acreditava. E ali, igreja, de repente saiu uma mulher dali que estava ali querendo louvar. Mas saiu uma mulher da liderança e não deixou aquela outra mulher louvar. Como se ela tivesse sendo tomada por um espírito de perturbação. Não tem aquelas pessoas que são doidas, né? Que os outros falam doida, louca, que fica na rua falando sozinho, gritando. Não é? Mas nós sabemos que é espiritual. Que isso é espiritual, espírito de loucura, de perturbação. Que toma a vida dessas pessoas. E ali esta mulher estava assim. Foi tomada. Quando ela queria louvar, uma mulher não deixou. E essa mulher, quando tocou nela, ela foi tomada por um espírito de perturbação. Ela foi tomada por um espírito de perturbação. E ela saiu com os louvores, né, que estava na pasta, com os louvores perturbada. E eu olhava aquilo, eu falava, como é que pode isso? E quando eu olhava novamente para aquelas mulheres, as unhas toda pintada, e eu via, né, as pernas daquelas mulheres, a saia, né, os vestidos acima do joelho. E ali, aquela visão acabava. E quando aquela visão acabava, eu estava falando com o pastor, meu esposo, pastor Igor, e eu falava, como que pode? Olha, ele caiu. Como se ele estivesse junto comigo tendo aquela visão. Quem está entendendo? Deus me deu uma visão, eu e meu esposo. E nessa mesma visão, dentro da visão, abria-se outra visão. Quem está entendendo? Outra visão. Que eu via tudo isso. E ali eu falava com ele, como que pode? Ele caiu. Ele abriu as portas. Eu não acredito nisso. Como que pode? Ele caiu. Você viu as unhas pintadas? Você viu como é que estão as vestes? E ali todo mundo louvava, todo mundo, né, louvava ao Senhor, todo mundo aplaudia, dava glória a Deus. E eu não acreditava no que eu tinha visto, eu não acreditava. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério. E ali, quando acabava essa visão, e aí eu e meu esposo começava a andar, saía dentro de uma casa e começava a andar pela rua. E nós entrava numa rua estreita, tinha matos, tinha água, né, um lago, como se fosse um lago. E ali, igreja, começava uma perseguição, começava eu e ele correr. Só sei que nisso ele corria para um lado, eu ia assim, e tentava se esconder, ele se escondia de um lado. E ali, igreja, eu via uma serpente muito grande, mas uma serpente muito grande, eu acho que tinha uns 15 metros. Uma serpente muito grande. Essa serpente, além de ser grande, ela era muito grossa também, muito larga, né? Muito larga. A cabeça dela também era muito grande. E ali eu corria. E essa serpente me perseguia. E ali, quando eu me escondia, eu entrava dentro de um lago. E eu ficava dentro daquele lago tentando se esconder. Eu só sei, meus irmãos, que quando eu saía dessa perseguição, era uma coisa terrível, uma agonia terrível, um desespero terrível. Eu sentia dentro dessa visão. E ali eu saía, e quando eu saía, estava eu e meu esposo novamente. E vinha um homem, vinha as pessoas, eu falava, você viu aquela cobra? E ali passava uma outra cobra muito grande, mas não tão grande como essa que me perseguia. E eu dizia, não é aquela ali não. Porque o homem, ele dizia, é aquela ali? Eu falava não. E eu falava também não para meu esposo. Aí passava uma outra cobra,
também muito grande, mas não tão grande como essa, que me perseguiu. E ali quando essa cobra passava, eu falava, também não é essa. E eu falava, é muito, muito maior do que essas duas. E ela é muito mais forte do que essas duas, pela estrutura da cobra. E ali, meus irmãos, eu só sei que nós conseguíamos sair daquele local. Nós conseguíamos sair daquele local e ali acabava a minha visão. Acabava a minha visão. E ali, igreja, eu acordei com um pensamento de perseguição. Eu acordei com um pensamento, né, daquela visão, daquela revelação, com pensamento de traição, com pensamento de luta, com pensamento de choro, de lágrima. Deus me dava isso, né? Deus me dava isso. Então, igreja, aleluia. Eu estou falando essa experiência. Eu tenho muitas experiências, mas eu não falo. Mas algumas eu conto porque é para edificar a vida dos irmãos. Então eu estou trazendo essa experiência que eu tive. Por que, igreja? Porque nós sabemos que Satanás vai nos perseguir até o último dia de nossa vida. O diabo, o inferno, não está feliz quando você quer ser sincero com Deus. O diabo não está feliz quando você está com sinceridade com a obra de Deus. É verdadeiro com a obra de Deus. Quando você está buscando o céu, quer ganhar almas, você ama as almas, você é humilhado, mas você não humilha, não paga a mesma moeda, não paga com o mesmo preço, você recebe aquela humilhação e você chora pelaquela alma que está cega e não sabe o que faz. Você acha que o inferno está feliz? Tá não. Tá não. Então o inimigo vai se levantar de todas as maneiras para nos perseguir. E essa visão que eu tive é um despertamento. É um despertamento. Porque quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós estamos perseverando na presença de Deus, a cada dia, meus irmãos, guarda isso, aleluia. A cada dia estamos crescendo. A cada dia estamos avançando. A cada dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está a nossa coroa guardada. A cada dia que passa, os demônios vão perdendo a força, os demônios vão caindo por terra, porque cada luta que você passa, cada luta que eu passo, cada luta é experiência, e experiência é crescimento. Quando nós permanecemos firmes, e isso faz que venhamos a receber mais unção, isso faz que venhamos a crescer mais espiritualmente, que viemos a ser destrancado no mundo espiritual, venha a ser destrancado, venha a ser quebradas as barreiras e venhamos a receber mais dons espirituais e venhamos a avançar mais. Então o diabo, ele não quer isso. Satanás não quer isso. Aleluia. Então quando nós perseveramos, estamos ali firme, o inferno se reúne, mas ele não consegue nos derrubar. Então Satanás vai nos perseguir até o último dia. Ele vai nos perseguir até o último dia. E esta visão que Deus trouxe é para despertamento não só meu, mas de toda a igreja. De toda a igreja. É como Deus está mostrando para nós vigiarmos, porque Satanás quer nos derrubar. O diabo quer fechar as igrejas, as casas de oração que pregam a verdade. Satanás quer fechar as portas, aleluia, do reino do céu, ao qual o Senhor abriu nesta terra. E se nós não vigiarmos, igreja, ele entra. Então Deus me mostrou esta revelação, esta visão. Deus me mostrou esta visão. Aleluia. Eu pude discernir nesta visão de que tanto quando eu vi aquele ministério é para mim vigiar também mais. Quando eu vi aquele ministério, também eu vi e pude discernir que é também que devemos pregar para cada um se arrepender dos seus pecados e voltar às primeiras obras. Então, eu olhando para esta visão, eu tive esse discernimento de que serve tanto de vigilância e tanto de continuar pregando a sã doutrina, de continuar
anunciando a santidade do corpo, da alma e do espírito, e não da brecha para que a pombagira não entra, e não da brecha para que o mundo venha entrar, a sensualidade venha entrar dentro da casa do meu Pai, casa de oração. Aleluia. Temos que vigiar em todas as maneiras, em todos os lados, nós temos que estar vigiando. Aleluia. Deixa o seu like, igreja. Dá 2 toques na tela em nome de Jesus. Temos que estar vigiando. Satanás está furioso com a igreja na terra. E ele não consegue parar aqueles que estão fervorosos, aqueles que estão vigilantes, aqueles que têm o coração no céu, aqueles que não se apegaram a nada dessa terra. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Não tem poder. Jesus disse, aí vem o príncipe do mundo, e nada ele tem em mim. Nada ele tem em mim, ou seja, nenhuma parte ele tem comigo. Aleluia. Então, igreja do Senhor, devemos ficar no primeiro amor. Devemos ficar nas primeiras obras. Devemos ficar, aleluia, mantendo a nossa, aleluia, vida em santificação. Devemos continuar sendo separados. Guardar nossas vestiduras limpas, lavadas e remidas. Igreja. Porque eu vou falar. Aleluia. Quando nós estamos atacando o adversário no mundo espiritual, na oração, pregando, levando a palavra de vida até nas almas, levando, aleluia, verdadeiro mananciais de vida, a água viva, as almas, estamos batalhando, guerreando no mundo espiritual. Você, meu irmão, você, minha irmã, está batendo em Satanás e nos seus demônios. Deus, através da sua vida, está desfazendo as obras do diabo na vida de muitos. E você acha que vai ficar tudo bem? Você acha que não vai ter luta? Você acha que não vai ter prova? Você acha que vai ser só abundância? Não. Está enganado. Não vai. Então, quanto mais você batalha, quanto mais você bate no adversário, você também vai receber. Você também vai receber. Ele também vai te bater. Ele também vai te atacar. Ele também vai querer te bombardear. Ele também vai querer te ferir. Então, para nós suportar os ataques de Satanás, para nós suportar, meus irmãos, as lutas, as provas, os ventos que vêm, igreja. Aleluia. Nós temos que estar, aleluia, revestido das armaduras do Senhor e da força do seu poder. Temos que estar revestido das armaduras do Senhor e da força do seu poder, igreja. Porque senão você não vai conseguir ir até o final. Porque senão você não vai conseguir completar o caminho. Você não vai conseguir alcançar a coroa da vida, combater o bom combate na presença do Senhor. Então essa cobra gigante que me perseguia é as trevas, é Satanás, a serpente. E sonhar com cobra, ou ter visão com cobra, ou ter ali uma revelação com cobra, é tudo de ruim. É perseguição, é traição, é tudo de ruim. É tudo de ruim. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Nada de bom. Não tem nada de bom. Então eu quero dizer para você, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja traído, ainda que você seja humilhado, zombado, escarnecido, ainda que todos te rejeitem, ainda que tentam tirar sua própria vida, eu quero dizer para você, seja fiel como foi Estevão. Seja fiel como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja fiel como foi Davi na cova dos leões.
Seja fiel. Seja fiel na presença do Senhor. E ao seu tempo, o Senhor vai te honrar. Ao seu tempo, o Senhor vai, aleluia, te exaltar. Se não for nesta vida, meu irmão, tenha certeza, aleluia, que melhor é a maior exaltação, melhor é a maior honra e glória que o Senhor há de nos dar sem merecermos no dia do juízo. No dia do juízo. Vai ser, aleluia, uma glória maravilhosa, uma glória tremenda. Sabe por quê, igreja? Porque apóstolo Paulo, ele falou, apóstolo Paulo, ele pregou e ele falou que nós não podemos atentar nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê é passageira. Passa, meus irmãos. É ilusão, isso que é verdade, é ilusão. Mas Paulo vai dizer, atentamos nós nas coisas que não se vê, porque as coisas que não se vê, aleluia, permanece para sempre. Permanece para sempre. Então a igreja de Jesus me mostrou. E isso, igreja, o Senhor nos mostra para permanecermos firmes. O Senhor nos mostra que vai vir luta, que vai vir prova. O Senhor nos mostra que vai vir perseguição. O Senhor nos mostra, igreja, que vai vir o vento, que vai vir a onda. Mas Ele nos mostra que devemos guardar a casa. Quantas vezes Deus já te deu visão? Quantas vezes Deus já te deu sonhos, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes Deus falou contigo, nem que seja quando você abriu a palavra? Quantas vezes Deus falou contigo no meio do sono? Em igreja, Deus fala sempre conosco, mas muitas das vezes não ouvimos as revelações de Deus. Muitas vezes não obedecemos a palavra, a mensagem de Deus. E por isso caímos, afundamos com o barco. Caímos, voltamos para trás. Mas ainda há tempo de voltar para o caminho da santificação. Ainda há tempo de voltar para o caminho da justiça. Ainda há tempo de voltar para, aleluia, para anunciar o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Ainda há tempo de pregarmos, ainda há tempo de vivermos o que pregarmos, ainda há tempo de levarmos a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda há tempo de você tomar a armadura de Deus e a força do seu poder, se revestir das armaduras de Deus. Ainda há tempo, meus irmãos, porque no céu não entra sem santificação. No céu não vai entrar de qualquer maneira. No céu não vai entrar de uma vida relaxada. No céu não vai entrar de qualquer jeito. Mas vai entrar um pecador lavado e remido. Vai entrar um pecador lavado e remido, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se corrompa não, meus irmãos. O tempo passa, é o que eu tenho mais visto. Eu peço a Deus, eu falo com Deus, meus irmãos, todos os dias. Eu falo com Deus, Senhor, não deixa, meu Pai, eu começar no espírito e terminar na carne. Meu Deus, o tempo passa, muitos estão terminando na carne. O tempo vai passando, muitos estão se acomodando. Muitos estão se embaraçando com as coisas desta vida. Nós temos que vigiar, igreja. Isso é muito triste. São almas que foram potência, uma potência da mão de Deus. São almas que foram muito usadas na presença de Deus. E hoje estão de novo na lama do pecado. Igreja, isso é muito sério. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Continua pregando o evangelho genuíno, ainda que não ouça. Ainda que a multidão não te ouça, meu irmão. Ô minha irmã, ainda que a multidão não acredite em você. Você tem que continuar sendo fiel ao Senhor. Você tem que continuar sendo soldado. Segurar a tua espada. Você tem que continuar segurando a sua espada, o seu escudo. E guerreando e anunciando. Aleluia, o evangelho da salvação. O verdadeiro evangelho. Toma a tua cruz e siga após Jesus. Renúncia.
Porque não cabe a nós. Você sabia? Aleluia, não cabe a mim, não cabe a você. Que as almas venham se converter. Não, eu não converto ninguém. Eu não convenço ninguém. Nós não podemos convencer ninguém, converter ninguém. Jesus disse, quem de vocês me convence de pecado? Jesus falou isso para os fariseus. Sabe por quê? Porque o homem não pode mudar outro homem. O homem não pode convencer outro homem. O único que pode convencer um pecador é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não abrir a boca, se eu não abrir a boca, se você não pregar a palavra lavada e remida, se eu não pregar a palavra lavada e remida, como que o Espírito Santo há de convencer o pecador que está cego, ovelha errante pelos montes, sem pastor? Não tem como, meus irmãos. Não volte para trás, indo para as trevas, como muitos já estão. Você tem que ir, aleluia, atrás das ovelhas que estão perdidas e trazer para o curral do bom pastor. Do bom pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ir até o final pregando o evangelho. Não muda não. Não desprega o que pregou não. Não muda não para agradar homens não. Não ame o dinheiro não. Porque no final, nada vai poder nos acompanhar. Nada podemos levar, meus irmãos. Temos que ser verdadeiros até o final, sinceros um com o outro. Deus conhece o nosso coração. Igreja, Deus conhece o nosso coração. Podemos enganar o homem, mas a Deus não engana. A Deus não engana. E quando Deus quer revelar, revela o homem oculto escondido. Revela o homem oculto escondido. Jesus disse, não vos preocupei, não os assustei com eles. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então não mude a palavra. Não mude a sua vida para agradar a homens. Para atrair a vida de homens. Ou seja, o mundo. O mundo. Não mude para agradar a sua família. Meu irmão, minha irmã. Jesus disse, a minha família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A minha família são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A minha família são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Você faz a vontade do Pai? Você é sincero? Você busca o céu? Então você é da minha família. Você é minha família. Então eu quero dizer para você, você faz parte da família do grande rei. E só vai se assentar na mesa, meu irmão. Jesus disse que só vai se assentar na mesa com Isaac, Abraão e Jacó, os remanescentes, os eleitos. E sabe quem são? É os da família. É os da família. Não entra qualquer um na sua casa. Assim também não entra qualquer um no descanso do Senhor, na casa de Deus. Não entra qualquer um, meus irmãos. Não passa pelaquela porta apertada qualquer um. Só vai passar, aleluia, aquele que é da família, aquele que é convidado. Só vai entrar aquele que é da família, aquele que obedeceu, foi fiel, justo, verdadeiro. E teve o bom perfume de Cristo. Porque pisou na pisada do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do homem. Tira o pecado do mundo. Igreja, é tempo de santificar a nossa vida. Só vai entrar no céu quem é da família, só se assenta na mesa quem é da família. Porque quem não é, não vai se assentar naquela mesa. Quem não é, não vai se assentar naquela mesa, igreja. Não vai. Aleluia. Os convidados têm o nome escrito no livro. Os convidados têm seu nome escrito no livro. E vai olhar lá o nome dos convidados. Esse livro é o livro do Cordeiro. Esse livro é o livro da vida. Então aquilo que pregamos, temos que viver e ser fiel até o fim. E temos que continuar pregando. Porque você sabia.
Meu irmão, minha irmã, você sabia que muitos pararam de pregar o evangelho? Porque muitos pararam de ir atrás das almas, mas acham que vão ser salvos só porque estão andando na doutrina, só porque estão indo nos cultos, só porque estão tomando ceia. Não vai não. Meu irmão, não vai não. A Bíblia nos fala, aleluia. A Bíblia nos fala, aleluia. A palavra do Senhor nos alerta, aleluia. Dizendo para mim, dizendo para você, louvado seja o nome do Senhor. Dizendo para mim, dizendo para você, louvado seja o nome do Senhor. Que aquele que esconde o talento, esse será punido de maior açoite. A Bíblia fala que aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, esse será punido de maior açoite. Igreja, é tempo de despertar. Muitos estão parados de pregar a palavra. Não aguentaram os ataques. Muitos pararam de pregar a palavra e estão querendo salvar a si mesmo somente. Meu irmão, se você não prega a palavra, se você não fala do amor de Jesus, se você não fala do amor de Jesus, do reino dos céus, se você não prega para as almas se arrepender dos pecados, se você não anuncia às almas que sem santificação ninguém verá o Senhor, que sem renúncia ninguém verá o Senhor, mas você acha que assim mesmo, guardando-se, contaminado do mundo, vai alcançar o céu, não vai. Porque foi dada uma ordenança à igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, aleluia, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Foi dada uma ordenança para a igreja, e de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Foi dada essa ordenança. Aquele que não fala do céu, que não fala do amor de Cristo e que não alerta as almas do pecado, esse não tem o amor de Deus, esse não tem o Espírito Santo. Como que pode? Como que pode, hein, igreja? Um homem e uma mulher dizer que está cheio do Espírito Santo, mas não está nem aí para as almas? Como que pode? Dizer que tem o Espírito Santo, dizer que está cheio de unção, está cheio de poder, mas não prega, não vai na Cracolândia, não vai nas praças, não vai nos becos, nas vielas, não vai nos hospitais, não vai nos presídios, não anda anunciando, levando a mensagem da cruz. Espírito do engano habita no coração e no corpo dessa pessoa. Não tem como. Porque a palavra me anuncia que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, aleluia, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro começa a pregar, e Pedro começa a anunciar: arrependei-vos e convertei-vos. Mais de 3.000 almas se converteram à presença do Senhor. Mais de 3.000 almas se prostraram o joelho diante do Cordeiro. E sabe o que aconteceu? Pedro não parou. Os apóstolos não pararam. Foram perseguidos, humilhados, chicoteados, ficaram presos, mas não pararam. Em Atos capítulo 5, do verso 29, Pedro vai dizer, na frente dos doutores da lei, na frente dos soldados, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Não tem como, né? Uma pessoa está cheia do Espírito Santo e está vivendo uma vida de qualquer maneira. Uma pessoa está cheia do Espírito Santo e não prega a salvação. Não tem como. Espírito do engano está enganando esse coração. Está enganando esta alma. Não tem como. Quantos têm vergonha de pregar o evangelho? Ó, tem muitos. Quantos têm vergonha de pregar o evangelho? Quantos têm vergonha de carregar a Bíblia? Quantos têm vergonha? Muitos se envergonham do evangelho. Se envergonha do evangelho. Então eu quero, aleluia, trazer para a sua vida nesta noite
Fica firme. Não se corrompe, não. Fica firme, a luta vai vir. Mas continua sendo o mesmo, pregando. Continua sendo o mesmo, anunciando o evangelho da paz. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 17, do verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha aí. Olha aí. Essa palavra que Isaías pregou e anunciou é para o servo de Deus. É para as servas de Deus. É para os escolhidos de Deus. Para os remanescentes. Aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o homem bem-aventurado. São para aqueles que estão guardando a fé, combatendo no meio desta guerra. São para aqueles que acreditam na palavra, nas profecias. Esse, meu irmão, ele não muda. Não podemos mudar. Pode vir um tempo da seca. A Bíblia falou. Aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, ele é comparado como uma árvore. Olha aí. Vemos em várias passagens do Novo Testamento também. Também que Jesus, ele prega também sobre o dono da vinha. Jesus, ele faz uma cura maravilhosa sobre o cego, que ele vê homens andando como árvore. Depois eu vou falar sobre isso. João Batista pregou sobre homens como árvore, que vai ser cortado pela raiz. Mas nessa passagem de Jeremias, ei, meu irmão, igreja, Jeremias está dizendo que os servos de Deus, ele é comparado com uma árvore que está plantada à corrente de águas, e que no tempo da seca, a sua folha não muda. A sua folha não muda. Ela continua verdinha. Ela não resseca. No tempo da sequidão, essa árvore, ela continua dando fruto. Ela continua a mesma. Porque a sua raiz, ela enraizou até o manancial da água, que está lá dentro, debaixo da terra. A sua raiz alcançou a fonte de água. Então, ela alcançando a fonte de água, ela está se alimentando daquela água. Na terra, aleluia, está a sequidão. Na terra, aleluia, está o calor. Mas ela está se alimentando da fonte da água. Sabe o que é isso, igreja? É a palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo. Muitos vão olhar, não vão entender a prova que você passa, a luta que você passa, e você ainda está de pé pregando as mesmas palavras, pregando o mesmo evangelho. Você não larga esse caminho ao qual você recebeu. Você sabia? O povo não entende. Satanás também não compreende. Aleluia. Você sabia? É verdade. Jesus disse que ele não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende. Mas compreende as coisas do homem. Jesus falou. Quando ele tomou a boca de Pedro. Satanás, para trás de mim, você é uma pedra de seu preço. Porque você não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Muitos não vão compreender. Muitos não vão entender. Satanás não compreendia porque Jó adorava. Aleluia. Satanás achava que era pela riqueza que Jó tinha. Satanás achava que era pela abundância que Jó tinha. A prosperidade. Porque Jó tinha muita riqueza.
muitos servos, muitos animais. Mas Satanás achava que era pelo aquilo que o Senhor dava, pelo que o Senhor abençoava. Mas não. Jó adorava, Jó era fiel, guardava a sua integridade, era justo, se desviava do mal. Porque Jó é como Jeremias disse, aleluia. Jó era a árvore que estava com a sua raiz estendida até, aleluia, a raiz até estendida até as águas, até a profundeza das águas. Então veio o tempo da sequidão, veio o tempo do calor, veio o tempo difícil, mas Jó não parava de adorar, não parava de ser fiel. Jó não voltou para trás, aleluia. Jó não deixou, aleluia, a palavra de Deus. Jó não abandonou o altar. Jó não voltou para a lama como a porca depois de lavada voltou a se envolver no lamaçal. Deus não quer que você volte. Deus não quer que eu volte. Deus não quer que voltemos, mas Deus quer que sejamos fiel e no meio das lutas continuamos adorando, glorificando e dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Igreja, o mundo jaz do maligno, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz dos malignos, já é do maligno. Mas você não pode se entregar ao mal. Não esfraqueja no dia mal, mas seja forte, corajoso, esforce-te, tem de bom ânimo. Seja forte, corajoso, esforce-te, tem de bom ânimo. Não abandone a mensagem da cruz, não. Não volte para trás, não. Aleluia. Porque a palavra já nos diz que seremos perseguidos, iremos sofrer. Então seja uma árvore que dá fruto no tempo de seca, no tempo do calor. Seja uma árvore que dá fruto no tempo da seca, no tempo do calor, meus irmãos. Você sabe por quê? O servo de Deus não pode mudar. Você sabe por quê? Porque Deus, ele não muda a sua palavra. Muitos mudaram a verdade de Deus é mentira, como Paulo falou em 1 Romanos, capítulo 1, do verso 25. Muitos mudaram a palavra de Deus. Mas Deus, ele não muda. E o enviado de Deus fala as palavras de Deus. João Batista pregou isso, porque o enviado de Deus fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito por medida. Então eu quero dizer para você que o homem de Deus não pode mudar, porque o dia que ele mudar, não é mais homem de Deus. A mulher de Deus não pode mudar, porque o dia que a serva de Deus mudar, não é mais serva de Deus. Mas vai ser do maligno. Porque a palavra não muda. E quando abrimos o coração para Deus, quando aceitamos a fé, carregamos a cruz, quando somos fiéis, aleluia, a palavra entrou no nosso coração, na nossa vida e dominou todo o nosso ser. Reina sobre nós, Cristo é o cabeça, é o nosso guia. Vamos carregar a marca do corpo glorioso do Senhor Jesus. Aleluia. Então eu quero dizer para você, Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levava na carne, hoje eu vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Porque Cristo vivia nele. E Cristo é imutável, não muda. Igreja, não podemos mudar. Vamos ir até o final com o santo evangelho genuíno. Vamos até o final, não passa por outro evangelho, não. Não abre a porta da santidade para a porta da injustiça, não. Não abre a porta do pecado, não. Continue na porta da santificação. Aleluia. Deixe o seu like, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Você que crê que Deus está falando nesta noite, ajude a obra de Deus. Deixe o seu like, compartilha. Vamos ganhar almas para o reino de Deus.
Vamos fazer a palavra do Senhor expandir. Aqueles que estão cegos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados de dizer arrependei-vos, convertei-vos, a esperança para a sua alma, há tempo para a sua alma ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Temos que continuar firme. Aleluia, vamos se unir. Vamos se unir, igreja. Estamos num tempo tão difícil, meus irmãos. Que o amor já está se esfriando em muitos. É cumprimento da palavra. É um perseguindo o outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É ou não é? É cada um por si. Estamos vivendo um tempo difícil. É os últimos dias. Eu creio. É a última geração. Olha quantas coisas terríveis estão acontecendo na terra. Abominações estão acontecendo na terra. Que os meus olhos não veem, os seus olhos não veem. Mas que ainda chega aos nossos ouvidos. Chega aos nossos ouvidos ainda pelas redes sociais. Coisas tenebrosas estão acontecendo na terra. É o pai matando o filho matando o pai. É uma família contra a outra. É aquele que se diz amigo matando um amigo. Coisas terríveis. Teve uma abominação que aconteceu na Bahia. Um amigo matou o outro. E ali matando o outro empaulada na cabeça. Comeu o cérebro dele. Coisas terríveis estão acontecendo na terra. A outra criança nasceu. A mãe picotou no machado. Meu Deus. Isso não é o fim, não? Isso é o que, então? E meus irmãos? E o povo não acorda. O povo não persevera. O povo não quer pregar. O povo só quer rodar. O povo só quer estar chegando ao templo. O povo não está despertando. É o amor que acabou. E muitos. Meus irmãos, o amor acabou em muitos. Coisas tenebrosas estão acontecendo e ninguém fala nada. Ninguém prega sobre isso. Ninguém fala nada. Não pregam que sem santificação não vai entrar no reino do céu. Não começam a anunciar arrependei-vos. Larga o pecado porque o inferno está com a boca aberta. Não estão, meus irmãos, são poucos, são poucos, são poucos. É a última hora. Igreja, se não guardarmos a casa, o ladrão entra. Se não guardarmos a casa, o ladrão entra. Jesus disse. Meus irmãos, Jesus falou. Nós temos que dar crédito à pregação. E tomar para a nossa vida viver. Jesus falou, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, certamente ele vigiaria. Não deixaria que a sua casa fosse arrombada e roubada. Porque Jesus disse sobre a vinda dele que estará dor no campo. Um será tomado e deixado o outro. Jesus disse que estará dor moendo. Um será tomado e deixado a outro. Estará dor numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Sabe o que é isso? A salvação individual. Só vai subir quem é justo. Só vai subir aquele que se arrependeu. Aquele que deixou as obras das trevas. Só vai subir aquele que foi fiel. Aquele que não se contaminou com as coisas desta vida. Aquele que não se contaminou, não se assentou na roda dos escarnecedores, não se assentou na roda dos beberrão, aqueles que não andou no conselho do ímpio, aqueles que não andou no caminho do pecador, que não andou no caminho do pecador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dizem assim, Jesus andava com os pecadores. Jesus andava com beberrão. Jesus andava com prostituta. Ei, meu irmão, você está lendo a Bíblia distorcida. Ei, minha irmã, você está ouvindo coisas. Porque quando eu abro a palavra de Deus, eu vejo que os pecadores seguiam Jesus.
Eu vejo que as prostitutas seguiam Jesus. Eu vejo que os publicanos seguiam Jesus, queriam ver Jesus. Eu vejo, aleluia, que os fariseus convidavam Jesus. Eu via, aleluia, e vejo, aleluia, que ali os pecadores pediam misericórdia e pediam: Jesus, entra na minha casa. Eu olho para Zaqueu, aleluia, e vejo, aleluia, Jesus entrando na casa de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu era pecador, injusto, homem miserável, que estava indo para a condenação. E Jesus, aleluia, foi ali e salvou aquela alma. Mas quem foi atrás de Jesus foi Zaqueu. Porque o pecador, quando ele vê a luz, aleluia, ele se aproxima da luz. Aquele pecador que não quer ficar nas trevas. Jesus não andava com pecadores, mas os pecadores iam até o Santo dos Santos para ser purificado. E quando a prostituta ia até Jesus, ela se convertia. Quando, aleluia, ia o pecador até Jesus, ele se convertia, era curado, só em tocar suas vestes. Aleluia. É isso, meus irmãos. Temos que conhecer o mundo espiritual, senão nós é enganado pela serpente. Senão o povo é enganado. Aleluia, Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. É ou não é? Está na palavra. Aí muitos estão aí, ó, andando no caminho do pecador. Aí, meu amigo, eu vou ficar aqui nessa festa, eu não bebo, mas eles estão bebendo. Está rindo das zoadas. Está rindo das blasfêmias, das palavras maldizentes. E está aplaudindo, dando gargalhada. Cuidado. Vamos ficar com o verdadeiro evangelho, que Paulo disse que não muda. Nem os anjos podem mudar. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Aleluia. A palavra de Deus. Vamos vigiar. Porque a serpente está ao derredor. A serpente está ao nosso derredor. E a Bíblia diz que essa serpente, ela tem um bramido como de leão. 1 Pedro capítulo 5, do verso, aleluia, do verso 6 ou 7, se não me engano, se não me falha a memória. Então vemos que está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. Jesus está voltando. Igreja, a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, do verso 35, os céus, aleluia, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra fiel e verdadeira não vai passar. Você confia nela? Você crê nesta palavra? Então fica firme. Continua pregando contra a sensualidade. Continua pregando, sim, contra a lascívia, que tem entrado dentro da casa de oração. Continua pregando, aleluia. Continua pregando contra o segundo casamento. Continua pregando, aleluia, contra, aleluia, a mentira, a fofoca, a glutonaria, a facção. Continua pregando. Continua pregando que se os jovenzinhos não largar a fornicação, eles vão sofrer. Onde o fogo não apaga, o bicho não morre, é atormento de dia e de noite. Nós temos que continuar pregando. Nós temos que continuar firme, levando a mensagem da cruz. Nós temos que continuar marchando. Se você crê, continua. Se você crê, aleluia, permanece firme. Quem te fortalece é o Espírito Santo, que está contigo. Aleluia, chora junto conosco com gemidos inexprimíveis. Mas não deixe a fé. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa.
Não ande no caminho do pecador, não pratique o pecado. Se arrependa e volte enquanto há tempo, se você caiu. Seja um filho pródigo nesta noite. Seja um filho pródigo que volta para a casa do pai, reconhece que é um pecador miserável. E que só há abundância, fartura é na casa do pai. O pecador reconhece que a fartura, abundância, paz, alegria, que completa, está em Cristo. Volta para a casa do pai. Aleluia. Deixa o like, meus irmãos. Em nome de Jesus. Volte para a casa do pai. Aleluia. O filho pródigo. Ele disse, ele olhou para dentro de si, ele viu a situação que estava. E ali, no seu pensamento, ele pensou: voltarei para a casa de meu pai. Direi, pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como de um dos seus trabalhadores. Sabe por quê? Porque ele disse, eu aqui, nessa situação, passando fome. E os trabalhadores de meu pai têm abundância. Ele pensou, que creio eu, tem abundância pão, tem abundância tudo, fartura. Eu vou voltar. Então volte. Volte. Você que está longe, volte. Porque um dia a porta da graça vai fechar. Porque um dia a porta da misericórdia vai fechar. Porque um dia a porta, aleluia, do arrependimento vai fechar sim. Porque se você morrer hoje, você não pode mais se arrepender. Aleluia. Hebreus 9, 27, porque o homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, é forte quando Deus fala conosco. Temos que dar crédito, guardar e praticar a palavra de Deus. Temos que dar crédito, guardar e praticar a palavra de Deus, porque é forte essa revelação. Quando nós buscamos o céu, quando nós temos intimidade, quando nós temos compromisso com a obra, nós não somos enganados. Você sabia? Nós não somos enganados. Quando nós buscamos com sinceridade, quando nós estamos, aleluia, realmente preocupados com as almas, realmente preocupados com a obra, nós não é enganado. Deus mostra as ciladas e Satanás está armando. Então vamos buscar cada dia mais o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Vamos ficar firmes até o final. Amém, igreja? Vamos ficar firmes até o final, sendo fiel ao Senhor até o final. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. Vamos ficar firmes até o final. Porque vai vir o Senhor como relâmpago, que brilha uma a outra extremidade do céu. Paulo vai dizer que Jesus vai vir como no abrir e fechar de olhos. Aí eu pergunto, você lembra que pisca os olhos? Você lembra que pisca os olhos? Você sabe agora, você lembrou agora. Porque eu falei, vai ser assim. Muitos vão estar desapercebidos. Muitos vão estar mais preocupados com as coisas terrenas, com as coisas físicas. Muitos vão ter esquecido o céu. Porque quando nós é ímpio, é ou não é? Eu tiro por mim. Quando eu era ímpia, eu nem lembrava de Deus. Quando eu era ímpia, eu não lembrava do céu. Quando eu era ímpia, eu nem lembrava do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu não lembrava. Eu só pensava nas coisas terrenas. Minha mente estava ocupada com as coisas terrenas. Eu não lembrava. Eu só lembrava de Jesus. Eu só lembrava do sacrifício quando tinha algo ruim vindo na minha vida. Porque nos dias bons, nos dias, alegre, ilusão da carne, eu não lembrava de Jesus. Mas quando era um dia ruim,
um dia de doença, um dia de muita prova, eu lembrava do sacrifício. Sabe o que é isso? Deus, ele deixa nós passar momentos ruins para que nós venha lembrar do Senhor. Mas, igreja, eu quero dizer que quando chegar o dia do juízo, já é tarde. Já é tarde. Não adianta lamentar, não adianta mais chorar. Não adianta. Então, igreja, vamos perseverar. Porque no céu, aleluia, só vai entrar quem tiver as vestiduras limpas. Vamos perseverar. Sem santificação o homem não vê a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É ou não é? É a palavra. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o homem tem que nascer de novo. E até o final tem que estar com aleluia. Tem que estar sendo como uma criança. Aleluia. Ou seja, para as coisas ruins. Tem que ser como uma criança para as coisas ruins, para o mal. Não ter maldade. Porque Jesus disse, se vós não te converteres, se vós não vos converteres e ser como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Uma criança, um bebê de 2, 3 anos, não tem malícia, não tem maldade. Sempre libera o perdão, sempre está amando. Então nós temos que ser assim para o mal. Não podemos ter malícia. Não podemos. Aleluia. Temos que estar vigiando. Porque Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Vamos continuar firme buscando a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar firmes, sendo como criança, na presença de Deus. Vamos continuar firmes, porque Jesus está muito perto. E a nossa vida é como um vento, meus irmãos. É como o vento. É como o vento. A nossa vida é passageira. A nossa vida passa. Apóstolo Pedro falou. Apóstolo Pedro, ele falou. Então presta atenção, meus irmãos, na mensagem. Apóstolo Pedro falou que a vida do homem, né, que toda erva é como a carne, e toda a flor da erva, né, ela seca-se e cai sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. O homem é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Cai-se a flor, seca-se a erva. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica com essa mensagem, em nome de Jesus. Tá bom? Que o Espírito Santo venha falar melhor ao vosso coração. Que o Espírito Santo venha, aleluia, tocar em sua vida. E fazer uma grande obra em sua vida. Permanece firme. Não volte para trás não, porque Deus está revelando o oculto escondido. Deus está trazendo visões, revelações. Deus está trazendo a sua palavra. A Bíblia diz, João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus está manifestando os sinais. E nós não podemos ser cegos. Nós não podemos ser cegos, como os ímpios, que não conhecem a Deus. Foi o que Paulo disse, os ímpios não conhecem a Deus. Foi que Isaías também falou. O ímpio não conhece a Deus. O ímpio não tem paz. Mas nós conhecemos a Deus. Então fica com a palavra de Deus. Eu sei que tem irmãos que estão novos na fé, que param de andar na doutrina, que param, né, de buscar o céu,
com fervor, porque vem o ímpio que não conhece a Deus, ele diz, não precisa disso tudo não. Ai, você está ficando chata, você está ficando crente fanático, e você está ficando doido. Só fala de Jesus, essa pessoa de mim falar de Jesus. Você só pensa nessas coisas, agora você nem anda com a gente mais. Não dá crédito ao ímpio não, meus irmãos. Dá crédito à pregação, à palavra. Quem está entendendo, meus irmãos? Aleluia. Que Deus está falando conosco. Isso é para mim também. Isso é para todos nós. Então nós conhecemos a Deus e a sua glória e a sua vontade. Não vai pelo conselho do ímpio, não. Fica firme na palavra. Não deixe a pombagira entrar na sua vida, não. Não deixe os demônios entrar na sua vida, não. Porque o caminho é um só. O caminho da santificação. Amém, igreja? O caminho é um só. É o caminho da... Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, é um só. O mundo é mentiroso. Ele diz, ó, esse caminho aqui também leva a Deus. Ó, esse caminho aqui também criou vários caminhos, várias religiões que dizem, que prometem, que levam a Deus. Mas um só é o caminho. E esse caminho exige renúncia. Esse caminho tem espinho, meu irmão. Não tem só rosa, não. Tem espinho. E todos que andarem nesse caminho vai ter que sofrer. Porque nós estamos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sofrimento. Ele sofreu. Temos que sentir. Vamos sofrer, vamos ser provados, igreja. Vamos ser provados. Vamos ser humilhados, rejeitados também. Jesus disse, o mundo vos odeia porque não conhece o Pai. O mundo vos odeia porque não conhece o Pai. Mas eu vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Porque do mundo vocês não são. É por isso, meu irmão, que o mundo nos odeia. Quando falo mundo, é o ímpio. Quando falo mundo, é o pecador que não quer largar o pecado. É o pecador que nos persegue porque não aceita que você nasceu de novo. Porque não aceita que você é nova criatura. Não aceita que você largou maconha. Não aceita que você largou cocaína. Não aceita que você largou bebida. Aonde diz quando você está passando assim, ó, com a Bíblia, indo, aleluia, para aquela igrejinha humilde. Indo para aquela igrejinha, aleluia, que tem a presença do Espírito Santo, onde Deus fala. Você está indo lá, você era um beberrão, você andava caindo pelas ruas, bêbado, você era um usuário de droga, você se prostituía, você era um ímpio realmente pecador. Aí aqueles que andavam contigo em trevas vão olhar e vão dizer, ali vai fulano, ali vai cicrano. Ah, agora diz que vai adorar, agora é crente. É assim que Satanás usa as pessoas, aqueles que estão cegos. Mas você tem que ir firme, continuar firme e orar por esses pecadores, para que Deus tenha misericórdia da alma deles. Ei, gente, mas não vai durar muito tempo, não. Eu dou um mês, está comigo bebendo. É assim que Satanás fala. Não vai aguentar, não. A Satanás já falou na boca dele. Não vai aguentar, não. Não dou um mês, não dou uma semana. Está comigo de novo. Lá na prostituição, tá comigo de novo, lá na Cracolândia, tá comigo de novo, bebendo, fumando. É assim que o diabo fala. Não vão dar crédito na presença na sua vida. Mas mais importa agradar a Deus do que os homens. Mais importa ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Mais importa, aleluia, ser aplaudido por Deus do que pelos homens. Mais importa ser honrado por Deus do que pelos homens. É ou não é? Para mim é. Mais importa ser reconhecido por Deus do que o homem. Não me importa o que falam. Não importa o que falam de mim. Eu sei que muitos falam mal mesmo. Jesus não agradou a todos, quanto mais eu e você. Os apóstolos não agradaram a todos, quanto mais eu e você. Não vamos agradar ninguém, não. Não estamos aqui para agradar ninguém, não.
Então vigia, porque o diabo vai usar muito para derrubar você, para fazer você voltar ao pecado, à lama, para fazer você voltar ao pecado, à lama. E aí sabe o que vai dizer? Ah, eu não disse? Voltou. Porque Satanás, ele quer voltar a dominar na casa. Quando ele entra na casa, ele domina aquela casa com mais 7. E sabe o que acontece? Fica pior o último estado. Então vamos vigiar. Vamos guardar a presença de Deus como o maior tesouro que já recebemos. Porque é isso que é a palavra de Deus. É o maior tesouro que já recebemos em nossa vida. Não tem outro tesouro maior do que a palavra, do que a presença de Deus. Não tem. Para mim não tem. Para mim não tem. Aleluia. Teve a irmã Tereza, Deus abençoe a vida dela. A irmã Tereza comprou para mim uma Bíblia, me deu um presente, uma Bíblia. Linda, tá para chegar. Coisa linda. E eu falei para ela, irmã, muito obrigado. Eu estou muito feliz. O maior presente que eu poderia receber, meu irmão, é a palavra de Deus. Quando chegar, eu vou fazer um short. Aleluia. Agradecendo e mostrando os irmãos. Que lindo é a palavra de Deus. Que lindo é a palavra de Deus. Eu posso ter 10 Bíblias, 20 Bíblias. Mas se eu receber mais um, é maior presente. Mais um maior presente que eu recebo. Aleluia. Porque, aleluia, a palavra de Deus sempre será preciosa na minha vida e tem que ser na sua. Nunca é demais. Aleluia. Sempre é, aleluia, bênção em nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos ficar atentos ao mundo espiritual. Vamos ficar atentos às revelações, às visões. Vamos ficar atentos ao mundo espiritual, porque Jesus está manifestando o mundo espiritual. Os sinais estão aí. De várias as maneiras. De várias as maneiras. Quem está vendo e diz que não é nada, é cego. Não sabe para onde vai. Quem é cego é aqueles que dizem, tem nada a ver, acho que tudo é comum. Misericórdia, meus irmãos. O número de crianças morrendo é enorme. O número de mulheres morrendo pelos seus maridos é enorme. O número de assassinato é enorme. Só está se multiplicando. É o pecado. É o pecado. É o pecado. Isso não é comum. Não é comum. Não é comum, meus irmãos. O povo veio como se fosse mais um dia comum. Mais um acontecimento comum. Não é. Não é. As pessoas escarnecendo da palavra de Deus. Zombando da palavra de Deus. Coisas tenebrosas, terríveis. Colocando mulher nua numa cruz, com uma coroa de espinho. Abominações. É a vinda do leão da tribo de Judá. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Não suportam mais ouvir o verdadeiro evangelho. Paulo disse, através do Espírito Santo, tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir a sã doutrina. Não vão suportar. É o fim. É o fim. Então vamos perseverar. Porque logo, logo, vamos sair dessa terra. Se o céu não se rasgar, nós vamos sair dessa terra. Nós vamos sair. Nós podemos sair hoje, amanhã. Mas se nós estiver presente com vida, e nós contemplar o céu se rasgando, glória a Deus. Mas se você morrer hoje, eu morrer hoje, que morremos em Cristo. Porque é ganho, é lucro. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Foi o que Paulo pregou. É ganho. É ganho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Então fica firme em oração, dobre as orações, dobre o jejum, começa a buscar mais e mais as coisas do alto, começa a buscar mais as coisas do céu, pensar nas coisas do céu, ocupar sua vida com as coisas espirituais, porque se você não ocupar a sua vida com as coisas espirituais, o mundo vai aprisionar. É verdade. O mundo aprisiona. O mundo, ó, entra. Se o mundo espiritual, o reino de Jesus não entrar, o reino deste mundo, o príncipe desse mundo entra. É verdade. Acho que por que Jesus disse? Aquele que quiser ganhar o mundo, né? Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou